daí a gente linka com a próxima parte da aula, agora que a coisa vai aquecer, tá? Ou melhor, agora que a gente aqueceu, agora que a coisa vai ficar interessante. Porque essa foi a parte em que a gente revisitou um problema que a gente já conhecia, analisou um algoritmo que a gente já conhecia, a gente nunca tinha pensado nele dessa forma, mas a gente analisou, e a gente descobriu algo sobre ele. A gente descobriu que ele leva um número de operações da ordem de n ao quadrado, onde n é o número de dígitos de cada número da entrada. Mas o que a gente não fez ainda foi falar, será que dá para fazer melhor? Porque um erro que a gente comete, um erro de senso comum, é pensar que porque eu tenho uma maneira de fazer algo, e é uma maneira muito straightforward, né? Muito direta, tipo, parece a única maneira, não parece? Quando você olha para isso, você pensa, é a única maneira de multiplicar dois inteiros. E a questão no projeto de algoritmos é falar, será que dá para fazer melhor? Será que dá para usar alguma técnica mais esperta para fazer melhor? Tá? E o que eu vou mostrar para vocês agora é um jeito muito estranho de resolver esse problema. E eu vou fazer o seguinte, só para vocês não ficarem muito confusos. Eu vou mostrar, com esse exemplo, especificamente para esses números, eu vou mostrar uma sequência de passos que vai resolver esse problema. Não vai ficar claro por que resolveu, só vai ser assim, vai poder ser até parecer uma coincidência matemática. Tipo, eu escolhi os números certos para a continha dar certo, e depois a gente vai desenvolver o que está por trás, tá? Por que aquilo lá funciona. Mas eu vou... Normalmente não é assim que eu faço, né? Normalmente eu construo com vocês o algoritmo. Esse aqui eu acho que vale começar com um exemplo, se chocar, e depois a gente volta fazendo a engenharia reversa e descobrindo, não, peraí, por que esses passos fazem sentido? Então, é o seguinte, eu vou precisar desse espaço, que eu vou apagar, só daqui, só esse pedacinho, vou tirar, tá? Mas olhando para isso vocês lembram, né? Era n quadrado esse algoritmo aí, né? Então, vamos lá. Esse algoritmo que a gente vai ver agora é um exemplo de uso do algoritmo de Karatsuba, deixa eu dar o crédito, né? Do algoritmo de Karatsuba para multiplicar inteiros, que é um algoritmo que usa divisão e conquista. Eu nem falei para vocês ainda o que é divisão e conquista, mas se vocês fizeram os cursos anteriores comigo, vocês já devem ter ouvido esse termo. Então a gente vai, né, tateando o assunto aos poucos. Vamos pegar aqui, olha, que eu tenho o x da entrada é o 5678. E o y é o 1, 2, 3, 4. Se eu contei para vocês que a gente vai tratar de divisão e conquista, e divisão e conquista, mesmo sem definir formalmente, ela envolve dividir. De alguma forma eu tenho que dividir a entrada. E o que eu vou fazer aqui é que eu vou dividir entre dígitos menos significativos e mais significativos. Então, eu vou dizer que esses dois caras aqui mais significativos são o XL, L de left em inglês, né? Então é a parte mais significativa, a parte à esquerda do X. Esses aqui são o XR. Esses aqui, o 3 e o 4, são o YR de right, né? A parte da direita do 3, do Y. E aqui o YL, a parte à esquerda do Y. Tá? Esse é um ótimo exemplo de um algoritmo que é legal para a gente discutir, analisar, pensar, né? Mas seria muito mais sofrido os detalhes técnicos, né? Imaginem que divertido se eu ficasse aqui com vocês manipulando bits, né? Vejam, alto nível. Dá para implementar? Com certeza, é um algoritmo usado na prática, tá? Mas aqui eu quero que a gente entenda a ideia. Então, para dividir entre os dígitos mais e menos significativos, é só fazer isso, né? Não estou sofrendo com detalhes da linguagem aqui. Tá. Então, sendo esse o caso, né, dividindo dessa forma, olhem que interessante, o que eu posso fazer? Como eu estou na base 10, eu posso escrever o x da seguinte forma: xl, né, que é o 56, vezes 10 ao quadrado. O que é esse ao quadrado? É n sobre 2, né? São as duas casas ali, né? Se n é o número total de dígitos, a metade dele é n sobre 2. Estou simplificando minha vida supondo que o n é potência de 2, tá? Não só ele é par, estou supondo que ele é potência de 2, porque vão ter divisões sucessivas, né, divisão e conquista. Então, facilitando minha vida aqui, dá para tratar se não for, mas fica mais chatinho, a gente quer entender a ideia principal. Mais XR, tá? Então, olhem por um instante, vocês vão ver que
Parece estranho, mas confere, sabe? Se o XL, né, o 5,6 multiplicar por 100 mais o 7,8, volta o número original. É um jeito legítimo de escrever esse cara aqui. De modo semelhante, YL vezes 10 ao quadrado mais YL. Tá, beleza. Eu vou até destacar aqui, já que eu escrevi em função das variáveis, vou pôr n sobre 2 ao invés de ao quadrado. Tá? Deixando claro aqui em cima que n, que é o número de dígitos deles, é 4. Então é a mesma coisa, mas só para deixar a fórmula genérica. Tá? E aí, como que funciona esse algoritmo de Karatsuba? Vejam só. Deixa eu até buscar uma cor que eu sei que eu vou precisar. Nossa, que divertido andar até aqui para buscar uma cor. Então, a gente tem aqui, olha, o A. Vai ser uma variável auxiliar minha aqui, o A, que vai ser XL vezes YL. O A vai ser XL vezes YL. Aqui que eu vou usar minha colinha e vocês podem conferir. Então vai ser o 5,6 vezes 7,8, que, não, eu não sou bom em conta, tá? Eu só tenho uma cola mesmo, 672. De modo semelhante, eu vou ter o B aqui, outra variável auxiliar, que vai ser o XR vezes YR, que vai ser igual a 12 vezes 34, que vai ser... Pode falar. Verdade. Perdão. Tem razão. Tem toda a razão. Obrigado por conferirem. E que é 78 vezes 34, exatamente. São os mais significativos multiplicando e os menos multiplicando. Obrigado. Então, aqui deu 12 e ali... Valeu. Então, temos o A e o B, tá? Acho que os números estão corretos, porque eu tinha feito a conta antes. Né? E daí, eu vou ter o C aqui, que vai ser igual a XL mais XR vezes YL mais YR, que vai dar o que isso aqui? 5,6 mais 7,8 vezes 12 mais 34. Daí a gente pode fazer as continhas, mas eu vou pôr direto o resultado, que vai ser igual 6164. Tá? Confiram aí. Antes de avançar, deixa eu destacar uma coisa, porque esse algoritmo é sobre multiplicar inteiros. E vejam que eu estou multiplicando, eu estou resolvendo o cálculo de a multiplicação de inteiros, fazendo a multiplicação de inteiros. Né? Parece que eu meio circular, mas não é circular, porque esses caras são o quê? São menores. Né? Eles têm menos dígitos, por isso divisão e conquista. Eu estou pegando caras que têm bem menos dígitos, no caso metade dos dígitos, para fazer o produto. Por isso que eu trouxe uma outra cor aqui, não sei se é a melhor cor para destacar, mas é para deixar claro, olha, aqui tem um produto, aqui tem um produto, aqui tem um produto, tá? Eu fiz 3 produtos aqui, né? Soma não custa tanto, tá? Soma é só ir somando dígito a dígito, é muito baratinho, é linear. A gente não parou para analisar a soma, mas assim como a gente fez lá com o algoritmo tradicional, pensa, somar 2 números grandes, é só eu somar dígito a dígito e ter o carry, é da ordem de n ali, tá? Então, o meu problema aqui é principalmente com os produtos, por isso que eu estou destacando eles. Beleza, seguindo aqui, o que eu vou fazer? Essa é uma passagem que é maravilhosa. Assim. Eu vou fazer uma outra variável D, que é igual a C menos A menos B. Né? Que no caso vai ser 6164 menos 672. Vou colocar embaixo, já que não vai caber na linha mesmo. Menos 2652, que vai ser igual 2840. De novo, podem conferir as continhas.
E por fim, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês que o resultado que a gente quer, que é o x vezes y, vai ser igual a A vezes 10 elevado a n, mais B vezes 10 elevado a n sobre 2, mais B. E daí a gente pode fazer a continha aqui para conferir isso, se está certo. Vamos lá. Quanto que é o A? 672 vezes 10 a quarta no nosso exemplo, né, que o nosso n é 4. O D, 2.840 vezes 100, vezes 10 ao quadrado. Mais o B, que é 2.652. E se a gente fizer esse resultado, esse cara tem 2 zeros no final, esse tem 4, então o final do número vai ser 52. Parece promissor. Daí eu vou ter o quê? O terceiro e quarto dígitos aqui vão casar com esses dois caras aqui, né, que vão estar multiplicados por 100. Então vai ser 6 mais 0 vai dar 6, e 2 mais 4 vai dar 6 também. Certo? Então já somei todos esses caras aqui, e agora eu somei esses aqui. Daí, esses dois caras aqui, vejam que eles são deslocados de 1, 2, 3, 4 posições. Então, esse 8 vai alinhar com esse 2 na soma. 8 com 2 vai dar 10, sobe 1. 2 com 7 vai dar 9, mais 1 que foi, sobe, subiu 1 de novo. E daí eu vou ter o 6 com 1 que foi 7. Deu certo? Deu certo. Não é a coisa mais intuitiva do mundo? Você pega e faz cálculo A, cálculo B, cálculo C, faz essa subtração esdrúxula e sai o resultado. Vocês imaginam quanto tempo eu fiquei procurando um par de números para que isso desse certo, para enganar vocês e fingir que isso é um algoritmo? Não, estou brincando, isso realmente é um algoritmo, funcionaria com qualquer número, mas vejam que esse é o tipo de pensamento chato que vocês têm que ter. Não é porque funcionou para um par de números que isso aí está certo, pode ser uma baita coincidência. Tá? Isso é só para mostrar, olha, que procedimento esquisito. Tá? Não é esquisito? Um monte de produto, de partes de números aqui, uma soma de 6. Eu prometo para vocês, a menos que eu tenha calculado muito mal o tempo da aula, até o final dessa aula a gente vai entender o que está acontecendo, por que isso aí dá certo. Tá? Mas esse primeiro momento era só mesmo para tipo assim, falar, caramba, saiu o resultado, né? Seguiu uma outra regra, um outro algoritmo ali, nada a ver, né? Nem um pouco intuitivo como esse aqui, né? Que é muito mais regrado, certinho assim, né? E saiu o resultado, pelo menos para essa instância aí. E daí eu deixei algumas perguntinhas aqui, antes da gente começar a desbravar por que isso funcionou. Uma pergunta é, por que isso funcionou? A gente vai precisar de um bom trabalho aí para entender de fato por que isso funcionou. Uma outra tão importante quanto isso sempre funciona, né? Não é um caso particular. Mas a última, eu já vou dar spoiler para vocês, porque senão parece que eu estou jogando só um monte de coisa esquisita aí para vocês. A última que eu deixei é, por que isso é interessante? E isso é interessante porque apesar de não parecer, que isso aqui é muito mais familiar do que essa coisa esdrúxula. Isso aqui que eu fiz na mão corresponde a um algoritmo recursivo de divisão e conquista que, se implementado, calcula o produto de modo mais rápido do que isso aqui. É mais veloz do que n quadrado. Então precisa de um número de operações que cresce significativamente mais devagar. Quando eu penso em inteiros muito grandes, pensa em computação científica, que às vezes vou ter que calcular produto de número muito grande. Tá? Isso é um algoritmo relevante na prática. Tá? Então, não é só uma curiosidade matemática ou algorítmica, é algo de fato útil. Não que não pudesse ser legal só por ser uma curiosidade, mas muitas vezes são as duas coisas. Tá? Isso aqui, até para a gente fazer o contraste no final, quando a gente olhar para isso, tendo entendido as ideias, eu não quero apagar. Então eu vou apagar todo o resto. Tá? Para a gente ir para a próxima etapa.